a classe de Abias. Sua esposa, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, caminhando irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos se achavam em idade avançada. Quando certa vez Zacarias desempenhava suas funções sacerdotais diante de Deus na ordem de sua classe, coube-lhe por sorte, segundo o costume estabelecido para as funções sagradas, entrar no templo do Senhor para oferecer um incenso. À hora do incenso, enquanto toda a multidão do povo se encontrava do lado de fora, rezando, apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias perturbou-se e encheu-se de temor. Mas o anjo lhe disse: Não tenhas receio, Zacarias. Tua oração foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará um filho, a quem porás o nome de João. Encherá teu coração de prazer e júbilo, e muitos se alegrarão com seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Podemos sentar? Então nós começamos, meus amados irmãos, com a graça de Deus, uma das novenas mais queridas na Igreja Católica inteira, que é a novena do Santo Natal. O hábito de fazer novenas é bíblico. Quando Nosso Senhor manda os apóstolos se prepararem para receber o Espírito Santo, Jesus manda que eles fiquem em Jerusalém até receberem a força do alto. E eles então obedecem a Jesus, vão para Jerusalém e lá, unidos em oração com Maria, mãe de Jesus, esperam durante 9 dias em recolhimento, em oração, e no 10º dia desceu sobre eles o Espírito Santo. A partir daí, então, é o uso católico de preparar-se para as grandes festividades com 9 dias de oração. E os 9 dias de oração que precedem o Santo Natal formaram uma novena muito tradicional. Jesus nasceu em Belém. É o lugar que Deus tinha já profetizado para a chegada do Salvador. Mas nós sabemos que, embora a Terra Santa, o lugar histórico que Jesus viveu, ali Jesus realizou o mistério da salvação. No entanto, por sua vontade, depois a sua igreja foi sediada na cidade de Roma. E Roma, para nós católicos, é a Nova Jerusalém, é a nossa cidade santa, porque ali está o coração da igreja fundada por Jesus Cristo. E por isso, então, que tudo que Jesus viveu na região da Judéia, da Galileia, está em Roma. E Belém, em Roma, chama-se a Basílica de Santa Maria a Maior. Essa basílica, na cidade de Roma, na concepção dos romanos, é como se fosse Belém. Quando a pessoa entra na Basílica de Santa Maria Maior, a ideia não só da cidade de Roma, mas da liturgia romana, é que você entrando lá, está entrando em Belém. Tanto que lá, embaixo do altar principal desta que é a mais importante igreja mariana do mundo, se conservam as tabuazinhas da manjedoura onde Nossa Senhora reclinou o menino Jesus. E é ali que acontece a novena de Natal, como nós assistimos aqui agora. É a novena tradicional, ligada à liturgia da igreja. Essa tradição vem de Roma e nós conservamos aqui na igreja principal. Tudo isso para quê? Para tentarmos viver de novo aquele momento que Jesus nasceu. E quando Jesus veio, ele veio fazer-se nosso irmão. O grande mistério para o qual nos preparamos a celebrar é o mistério de um Deus que entra na nossa família, um Deus que se faz irmão. E em Cristo, feitos irmãos, somos feitos também filhos e filhas de Deus. Essa é a grande maravilha que a liturgia vai chamar ó admirabile commercium, ó comércio admirável. Comércio é a troca, não é? Deus se fez homem para que o homem fosse elevado à dignidade divina de filho de Deus. Mas para que ele pudesse fazer isso, fazer-se nosso irmão, entrar na nossa família, ele precisava de uma família que o introduzisse nesse mundo.
E assim Nossa Senhora foi escolhida para gerá-lo. Ela é a mãe do Filho de Deus feito homem, a mãe do Salvador, a mãe de Deus. E o Pai Eterno se fez representar nesse mundo pela figura paterna do glorioso São José, cujo ano todo especial estamos vivendo. Estamos no ano jubilar, o ano de São José. São José, que foi essa figura paterna. E diz o Papa Francisco, através dele que o menino Jesus fez a experiência da paternidade, conhecer a paternidade enquanto homem. Mas essa família sagrada, na qual Jesus veio para o mundo, ela foi preparada por muitas outras famílias. Desde que Deus separou para si um povo, muitos justos, pessoas de fé, acreditando nas promessas divinas, esperaram a chegada do Salvador. E entre esses justos havia muitas famílias santas, fervorosas, tementes a Deus. E uma família que está como que na passagem do Antigo para o Novo Testamento, que nós ouvimos falar dela agora nesta leitura bíblica, com a qual São Lucas começa o seu evangelho, é a família de Zacarias e Isabel. E diz a Escritura, eles eram justos, irrepreensíveis na presença do Senhor, cumprindo todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Era uma família, portanto, fiel a Deus, que vivia a grande esperança de Israel, a esperança de serem libertados pelo Salvador prometido por Deus. E para se prepararem a acolher esse Salvador, eles procuravam ser irrepreensíveis, procuravam viver na presença de Deus, vivendo conforme a vontade expressa nos mandamentos e preceitos do Senhor. Pois bem, esse casal, Zacarias e Isabel, era um casal que não tinha filhos. E nós sabemos que pela própria missão para a qual Deus constituiu o povo de Israel, a maternidade e a paternidade era a maior honra para aquele povo, porque todos esperavam serem os pais, ou pelo menos os ascendentes do futuro Salvador. E quando um casal não podia ter filhos, eles viam que não poderiam ser aquela família abençoada da qual de modo mais direto poderia provir o Salvador. Mas, no entanto, Deus olhou para esse casal. E como nós ouvimos, Deus mandou São Gabriel Arcanjo, que anunciou a Zacarias, ao lado do altar do incenso no Templo de Jerusalém, que Deus tinha ouvido as suas preces e Isabel, sua esposa, embora já idosa e estéril, milagrosamente lhe daria um filho, a quem ele chamaria de João. Esse filho é o grande precursor do Senhor, o glorioso São João Batista. Então aquele casal foi abençoado com essa graça, a graça de trazerem ao mundo aquele que mostrou Jesus para o povo, aquele que disse ao povo, apontando para Cristo, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então esse casal teve essa graça única, essa graça especial, porque esperou no Senhor. E puderam realmente presenciar a chegada no mundo do Salvador prometido. Então, meus amados irmãos, a nossa preparação mais imediata para celebrar o Santo Natal sempre nos lembra esse contexto do Natal. O Natal é uma festa de família. O Natal é a festa por excelência no ano, na qual nós reunimos a nossa família para celebrar o fato de Deus ter se feito membro da nossa família humana e nos introduzido na sua própria família divina. E a exemplo de Zacarias e Isabel, aquele casal de pessoas justas, tementes a Deus, nós somos chamados também a ter como eles a grande e verdadeira esperança de Israel. Israel agora chama-se a Igreja Católica. E qual é a grande esperança do novo Israel, que é a Igreja? A chegada definitiva de Cristo, que virá no final dos tempos abrir para todos os bons, para toda a Igreja, a porta do céu. Essa esperança que nós vivemos e alimentamos a cada dia, recordando o nascimento de Cristo em Belém e acolhendo a Cristo que cada dia quer vir pela graça aos nossos corações. Mas para isso é preciso que nós hoje sigamos esse exemplo de Zacarias e Isabel na nossa vida de família. Primeiramente, a exemplo de Zacarias e Isabel,
que nossa família viva na presença do Senhor. Isso é fundamental. A família viver na presença de Deus. Quando nós falamos presença de Deus, é o hábito da oração em família, é o hábito de criar em todos os membros da família essa consciência de que Deus, de que Nosso Senhor, de que Nossa Senhora, não são pessoas distantes, mas fazem parte da nossa convivência, do nosso dia a dia, fazem parte de cada momento da nossa vida. E a exemplo de Zacarias e Isabel, sermos em tudo perseverantes, cumprindo fielmente os mandamentos e preceitos do Senhor. Porque a fé que eu busco demonstrar a Deus na oração se concretiza no amor com o qual eu cumpro a santíssima vontade de Deus, obedecendo os mandamentos, vivendo a caridade fraterna e aceitando com alegria tudo aquilo que Ele dispõe na sua providência para mim e para a minha família. As alegrias, os sofrimentos, a prosperidade, a adversidade, como também a luta de cada dia expressa no dever de Estado, pela qual eu estarei conquistando o meu lugar no céu. Então vamos hoje, começando a novena de Natal, depois de sairmos dessa novena tão bela aqui na igreja, não deixar de ter um momento de reunir nossa família em casa, perante o nosso presépio, a nossa árvore de Natal montada em nosso lar, para que também o nosso lar se prepare em oração e se transforme em caridade para acolher o Salvador que vem trazer para nós muitas graças, como trouxe a graça, não é, da paternidade, maternidade para Zacarias e Isabel, trazer as graças que nós precisamos, que a nossa família precisa, para que o Salvador assim, nos santificando, nos faça viver de modo a agradá-lo e alcançarmos a salvação que Ele veio trazer para todos nós. Então façamos agora de joelhos a oração do primeiro dia.